Deus. Aceita a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Vamos à palavra do Senhor, glória a Deus. Livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Pela graça do Senhor Jesus. Todos encontraram? Glória a Deus. Capítulo 24 da palavra do Senhor, no livro do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 32. Glórias a Deus. Nos diz a palavra do Senhor assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passará. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor com uma estrofe e um coro de um hino da harpa. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala por tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de por. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Ouvi tua voz, eu quero, se nesse mesmo som. Podemos assentar, meus irmãos, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Curvem vossas cabeças, eu quero orar por você nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos colocamos na tua presença santa, Deus. Eu oro pela tua igreja nesse instante, que o Senhor venha a falar aos nossos corações, conforme segundo a tua santa vontade para cada um de nós aqui essa noite. Que a tua palavra, Senhor meu Deus, venha de encontro à necessidade de cada coração, Deus. Aleluia, que nós viemos ouvir e receber de ti aquilo que de fato nós precisamos. Muito embora não sabemos, ó Deus, aleluia, o que de fato precisamos, o que é útil para nós, mas o Senhor o sabes pelo teu Santo Espírito. Por isso eu lhe peço, meu Deus, ordena-nos a tua palavra conforme a tua vontade, Deus, para nós nesta noite, em no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, amém. Louvado seja Deus, amém. Pode louvar o Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Olha, meus irmãos, é um capítulo bastante conhecido da palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus. E muitos se utilizam desses versículos do capítulo 24 de Mateus para falar a respeito da vinda do Filho do Homem, para falar a respeito da vinda do Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus diz aos seus discípulos aqui, naquela época, nós podemos ler na palavra do Senhor a respeito de sinais que antecederia a sua vinda, ou de sinais que aconteceria àquela ocasião, glórias a Deus, porque ele fala de tempos, aleluia, que já passaram, de tempos para aquele presente ali, quando ele falava aos seus discípulos, e de tempos que estava por vir, que é o nosso tempo hoje, aqui, agora e além de nós. Nos diz a palavra do Senhor, nos primeiros versículos, do 1 ao versículo 34,
São sinais e coisas que já aconteceram, glórias a Deus, 40 anos após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, o nascimento do Senhor Jesus, no ano 70, aleluia, falou de coisas que já aconteceu à cidade de Jerusalém. Após esse versículo, glórias a Deus, o Senhor fala de coisas que irá vir a nós, sobre a sua vinda, sobre sinais que antecederia e o que aconteceria e etc. Mas eu estava buscando ao Senhor, glórias a Deus, quando o Senhor tocou ao meu coração no sábado passado sobre esse versículo, aleluia, é de falar de fato, glórias a Deus, sobre a vinda do Senhor Jesus. Agora nós podemos tocar nesse assunto, mas o Senhor assim o quer, mas o ápice, o cerne não será isso. Mas como? A palavra do Senhor nos exorta que nós devemos sempre lembrar da sua vinda do Senhor Jesus e estar sempre alerta. Por quê? Porque ele virá como ladrão. Ou seja, o ladrão anuncia quando ele virá? Não. Porque nos diz a palavra do Senhor, e o próprio Senhor Jesus nos diz, nas Sagradas Escrituras, no Evangelho, se o pai de família soubesse que hora e que momento viria o ladrão, ele ficaria na sua casa e guardaria ela, e vigiaria ela. Não é verdade? E assim será a vinda do Filho do Homem, do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós não sabemos que dia será esse, que momento será. Para quê? Para que nós venhamos estar sempre alerta, sempre pronto, e sempre falando da vinda do Senhor Jesus, segundo a palavra do Senhor. Ao falarmos da vinda do Senhor Jesus, isso serve para a igreja como consolo. Muitos têm medo, glórias a Deus, do que será depois da vinda do Senhor Jesus, mas a palavra do Senhor nos exorta dizendo, glórias a Deus, que isso serve para nós, amados irmãos, como consolo. Que consolo é esse? O nosso Senhor voltará. E após o Senhor ter descido do monte, glórias a Deus, estava no templo, nos diz a palavra do Senhor aí no capítulo 24, a partir dos versículos iniciais, os discípulos chamam o Senhor Jesus e mostram a construção do templo, algo colossal, maravilhoso, muitíssimo grandioso. Era o templo de Herodes, glórias a Deus, bem maior do que o segundo templo, talvez bem maior do que o primeiro templo, glórias a Deus, quando Salomão o fez e o dedicou ao Senhor. Aquelas grandes pedras polidas, esculpidas, glórias a Deus. E o Senhor Jesus fala algo que a mente dos seus discípulos, a mente daqueles que o ouvia, era algo terrível, algo que não poderia acontecer. Ver essa grande construção, ver esses grandes fundamentos, não ficará aqui, pedra sobre pedra, que não há de ser derrubada, que não há de ser derribada. Mas como pode isso? Algo muitíssimo terrível para o judeu da época, para os crentes da época, glórias a Deus, o templo, aleluia, onde nós adoramos o Deus terrível, o Deus altíssimo, ser destruído. Mas ao Senhor, glórias a Deus, cumpriu o que ele falou. No ano 70 depois de Cristo, veio um imperador romano e destruiu, acabou com o templo, acabou com Jerusalém. Foi tempos de angústia, tempos de tribulação, e cumpriu o que o Senhor Jesus havia dito ali na ocasião. E de fato nós entramos naquilo que o Senhor me tocou. Olhamos para grandes construções e pensamos muitas vezes e achamos que ela não pode ser abalada, não pode ser destruída, mas vão ser destruídas. E o Senhor Jesus deu uma garantia àquela época para os seus discípulos. Olha, o que ele disse? Ele disse o seguinte: céu e terra vai passar. Isso para nós é terrível, nós conseguimos imaginar. Como pode? O céu é quando nós vemos, que a cada noite quando nós dormimos, acordamos na manhã seguinte, aí está o céu. Cada noite quando nós dormimos e acordamos, aí está a terra. A terra existe desde quando o Senhor Jesus plantou um jardim no Éden. Nosso irmão Cléber pregou isso na semana passada. Glórias a Deus, firme, o Senhor fundou a terra, fez nascer firmamento, glórias a Deus, entre as águas, entre os abismos, é algo inabalável, aleluia. A mesma terra que o meu avô, que o seu avô habitou, glórias a Deus, é a mesma terra que nós habitamos hoje. O mesmo céu é que nós vemos hoje, é que nossos antepassados viu, continua aí. Então para nós é algo inimaginável pensar que essa terra passará, e que esse céu que nós vimos também passará. Vai passar, não ficará. Porque a palavra do Senhor nos garante, glórias a Deus, aleluia, aleluia, que haverá novos céus e nova terra.
Mas você quer falar o quê, meu irmão Ismael? De terra, de céu para nós? Não, eu quero falar da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor que permanece para sempre. Tudo que o Senhor disse a respeito do seu povo, tudo que o Senhor disse a respeito dessa terra, cumpriu-se. Não cumpriu? O que o Senhor disse a Adão e a Eva lá no Éden, se cumpriu em Jesus no Calvário. Não se cumpriu? Olha, de ti, mulher, nascerá uma semente que esmagará a cabeça da serpente. Cumpriu? E continua a palavra do Senhor dizendo, mas em breve, isso é para frente, o Deus esmagará ainda essa semente debaixo do meu e dos seus pés. Diz Paulo lá em Coríntios. São palavras do Senhor que se cumpriu a Adão e a Eva no jardim. Posteriormente, são palavras do Senhor que se cumpriu quando ele falou para Noé, que destruiria a terra com um dilúvio. Mas como? Era algo inimaginável, não podia se imaginar aquela época que iria chover sobre a terra. Noé, você é louco. Como pode isso acontecer? Como pode o Criador destruir a terra com chuva? E nos diz aqui a palavra do Senhor, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, é proibido fazer isso? Não, não é proibido. O que a palavra do Senhor quer nos dizer aqui, meus irmãos, é que eles viviam uma vida normal, comum, sem pensar, sem imaginar que de fato haveria e chegaria ao fim, mas chegou. O dilúvio chegou, começou a chover sobre a terra, e a porta da arca foi fechada por aquele que disse a Noé que faria. Glórias a Deus. E todos aqueles que deram a Noé como louco, glórias a Deus, viu a palavra do Senhor se cumprir sobre as suas vidas. E de fato, o Senhor acabou com a terra e todo o ser vivente daquela época, através das águas do dilúvio. Passa-se os anos, e lá na terra de Ur, habitava um homem chamado Abrão, e o Senhor o chama, e faz a ele promessas. Promessas que para ele também, meus irmãos, exatamente o hino que o Lúdicos cantou aqui, era improvável que iria chover sobre a terra, e choveu. Era improvável que Abraão, dele nasceria descendente, e dele veio descendente, Ismael e Isaac. Era improvável, glórias a Deus, que os muros de Jericó cairiam, mas caiu. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor que permanecem, todas elas se cumprem. E nos diz a santa palavra do Senhor, glórias a Deus, o Senhor cumpriu as suas promessas na vida de Abraão, o Senhor cumpriu as suas santas promessas na vida de Isaac, o Senhor cumpriu as suas santas promessas na vida de Jacó, o Senhor cumpriu as suas promessas, aleluia, depois, trazendo do Egito, fazendo subir do Egito aquela nação, glórias a Deus, que se multiplicou, aleluia, no Egito. O Senhor cumpriu as suas promessas, aquilo que ele disse a Moisés, não caiu por terra. E por que muitas das vezes nós chegamos a pensar que a promessa do Senhor Jesus de voltar não irá se cumprir? Por que eu digo isso? Porque infelizmente, meus amados irmãos, se nós não cremos em nosso coração que o Senhor Jesus há de voltar, nós vivemos a nossa vida em erro, em pecado, glórias a Deus, em situações, sem esperar que Jesus irá voltar. Mas ele vem. Mas ele voltará. O céu que você vê vai passar. A terra que você subsiste sobre ela vai passar. Mas a promessa que o Senhor Jesus disse a seu respeito, sobre a si mesmo, sobre a sua vinda, sobre a sua volta, isso vai acontecer. Então muitos vivem em liberdade, libertinagem, em pecados, glórias a Deus, sem cogitar e crer que Jesus irá voltar. Mas nós que cremos e confiamos de fato que céus e terras passará, mas a palavra do Senhor não vai passar, nós que queremos e devemos viver sempre alerta, em santidade, buscando a presença do Senhor, lapidando a nossa vida, aleluia, seguindo aquilo que a palavra do Senhor diz, glórias daquele que é sujo, suje-se mais. Mas aquele que é santo, cada dia limpa-se mais, lava-se mais, através da palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Através da palavra do Senhor. E é sobre esta palavra que nos diz o livro, o escritor aos Hebreus, que a terra subsiste
pelo poder da sua palavra, e é através desta palavra que ela será destruída também. E através desta palavra que nós muitas das vezes estávamos andando em escuridão, glórias a Deus, ela iluminou e trouxe luz aos nossos caminhos. E através dessa palavra que ela esclarece, aleluia, a mente obscurecida pelo Deus desse século, para que essa vida, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E através dessa palavra que faz brotar em nosso interior e nosso coração fé, para seguir e servir ao Senhor Jesus. E através dessa palavra, glórias a Deus, que nós subsistimos e vivemos, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém, glórias a Deus, da boca do Senhor. E através dessa palavra, glórias a Deus, aleluia, que alimenta a nossa alma, que nos traz fé, que fortalece a nossa fé, e na falta de fé nós devemos pedir, como o pai do menino, aleluia, possesso por demônios que deixava ele surdo, glórias a Deus, e tinha ataques epiléticos. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos capítulo 9, 25, 24, é isso, né? E através dessa palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de homens, fábulas humanas, desabafos humanos, historinhas humanas, teologias demoníacas, mas a palavra genuína, santa, pura de Deus. Há muitos que se detêm, glórias a Deus, em discussões de teologia sobre a vinda de Jesus, se Jesus vai vir depois, como é que vai ter que ensinar, se todo mundo vai ver, como é que vai ser, e fica só nisso, só nessa doutrina. Só que a palavra do Senhor nos traz várias doutrinas, vários ensinamentos. São igrejas de uma doutrina só, mas a multiforme graça do Senhor, glórias a Deus, nos permite, meus amados irmãos, como diz no capítulo 3 de aos Hebreus, se eu não me engano, glórias a Deus, e nós aprendemos mais e saímos do leitinho e confiarmos dela. Talvez, como muitas vezes, quando nós ouvimos a palavra do Senhor sendo exposta aqui sobre esse altar, para nós é algo utópico, algo demasiadamente, como diz, muito literal, muita letra, glórias a Deus, algo que foge da nossa mente, não é de fato a nossa realidade a qual nós vivemos. A vida a qual nós vivemos sobre a face dessa terra, conforme os nossos problemas a qual nós enfrentamos. E nós viemos à igreja por costume, como diz algumas vezes, glórias a Deus, e temos esfriado os nossos corações. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus permanece e continua sendo o mesmo. E a palavra do Senhor nos ensina e nos diz que nós devemos provar, testar, provar mesmo, e ver em nossas próprias vidas, glórias a Deus, que o Senhor é bom. Deus não é um Deus distante, não é um Deus apenas da Bíblia que nós lemos, um Deus grande, mas é daquela época. O mesmo Deus grande daquela época que falou com Abraão, e que falou com Noé, e que veio e pisou sobre essa terra e falou com os seus discípulos e apareceu a muitos, é o mesmo Deus a qual nós servimos aqui. O mesmo Deus que deu poder a Pedro e a João para curar o enfermo na Porta Formosa, é o mesmo Deus que nos reviste também de poder para curar os nossos enfermos de hoje. O mesmo Deus que abriu o mar diante dos olhos do povo israelita lá, saindo do Egito, é o mesmo Deus que abre mares em nossas vidas hoje. O mesmo Deus, glórias a Deus, que santificou, aleluia, Enoque, andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si, porque ele andou com Deus, ele ouviu Deus, ele foi purificado, foi santificado pela sua palavra, o Senhor tomou para si. É o mesmo Deus, aleluia, que se nós permitirmos também nos santifica. O mesmo Jesus que falava com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, de forma que a sua palavra fazia que o coração deles fervia, queimava, é o mesmo Deus a qual nós servimos aqui. E se nós cremos, e se nós permitimos, o nosso coração também irá ferver, irá queimar por causa da palavra do Senhor. As promessas do Senhor para nossas vidas, meus irmãos, não é algo utópico, apenas literal, mas é algo tangível, e que nós podemos viver em nossa própria existência sobre a face dessa terra. Se nós cremos no Senhor, e fazemos prova do Senhor através da sua palavra, que permanece para sempre. O apóstolo Pedro escreveu em sua carta no capítulo 2, ele nada mais é do que uma releitura do que diz o profeta Isaías, que toda a carne é como a flor do campo, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
E nos diz a palavra do Senhor que aquele que ouve, come, aleluia, obedece essas minhas palavras, permanecerá para sempre, não morrerá eternamente. Mas aqueles que não ouvem a palavra do Senhor, glórias a Deus, morrerá eternamente. Aquele que ouve e recebe essa palavra porque ela não passa, viverá eternamente. Mas aqueles que não ouvem e desdenham da palavra do Senhor ou a não pratica, morrerá eternamente. Então tudo, meus irmãos, provém da palavra do Senhor para as nossas vidas. E mais uma vez eu digo, prova nas suas próprias vidas as promessas contidas nesse livro santo, e o Senhor o fará. O Senhor realizará segundo a sua boa vontade. Então se anima com essa palavra. Que o céu que você vê é impossível, vai passar. Que a terra que você subsiste sobre ela vai passar. Mas a palavra do Senhor, tudo o que Ele disse vai se cumprir. O que nós devemos se preocupar aqui é que Jesus vai voltar. E aquele que de fato não estiver vigilante e preparado vai ficar. Mas vai ter sinais da vinda e da volta do Senhor Jesus? Não. Não. Os sinais foi para a destruição de Jerusalém e o templo daquela época. Para a segunda vinda, não. Para o arrebatamento não haverá sinais. Está aí no capítulo 24. Leiam. Por quê? O próprio Jesus disse, se o pai de família soubesse quando o ladrão viesse, vigiaria sua casa. E assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus na ocasião não sabia porque ele estava na terra, homem. Mas quando ele ascendeu ao céu, ele sabe exatamente da sua vinda. Meus irmãos, Jesus vai voltar. Vocês se alegram com isso? Você se conforta com isso? Casam, dão-se em casamento, comam, bebe. E de repente, chegou o dilúvio. Casam, bebe, dançam, vivam as vossas vidas. De maneira santa, outros de maneiras não santa. Jesus vai voltar. E aqueles que esperam subirá com ele. Aqueles que não esperam e não creem nessa palavra ficará. Céus e terra há de passar, mas estas minhas palavras, disse Jesus, não, elas não hão de passar. Então firma a sua fé nessas palavras, na palavra do Senhor, no evangelho do Senhor, e prove na sua própria existência que o Senhor é bom e é o próprio prêmio, o galardoador daqueles que o buscam. Amém, meus irmãos? Deus em Cristo vos abençoe. Vamos hoje terminar a culto tarde, né, meus irmãos? Então põe-se em pé, por favor. Glórias a Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Como o irmão Kleber disse no ensaio, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Muitos de nós podemos dizer isso também, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para muitos o Senhor já voltou, não é verdade? Para muitas situações ruins chegaram à sua vida. Uns venceram, outros não, outros estão vencendo. Mas com o Senhor nós venceremos. Muitos era improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Meus irmãos, o mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. Um exemplo bem prático disso, e termino, meus irmãos. Não sou de ficar falando muito, às vezes.
é o chamado do profeta Jeremias. Vocês já analisaram o chamado do profeta Jeremias? Senhor, eu não passo de uma criança, mas Jeremias, é você que eu chamei. Mas Senhor, Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, eu já te conheci, te escolhi, então já fomos designados, e as nações te dei por profeta. Mas Senhor, eu não sei falar, pois não passo de uma criança. Aí o Senhor Jesus fala a Jeremias: tudo que eu pôr na sua boca, dirás e falarás. Então o mesmo Deus que vocaciona, é o Deus que chama, é o Deus que escolhe, é o Deus que capacita. Mas Senhor, eles não vão ouvir, eles irão se opor a mim, vão me perseguir. Aí o Senhor Jesus fala a Jeremias: não temas diante deles. Então o Deus que chama, o Deus que vocaciona, é o Deus que guarda. Então o Senhor tem planos para as nossas vidas, meus irmãos, desde a concepção, antes da nossa existência, até o fim. Se você não sabe falar, Ele coloca palavras na sua boca. Eu não sou uma criança, não interessa para Deus isso. Senhor, eles não vão me ouvir, eles vão me perseguir, é eu que te guardo. Então guarde isso. As palavras do Senhor não passará. O Deus que te chamou, te vocacionou, te capacita e te guarda para cumprir o chamado dele para as nossas vidas. Amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus em Cristo os abençoe. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença, ó Altíssimo. Eu te dou graças por esses minutos da prédica da tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, Senhor, derramado e manifesto sobre as nossas vidas uma vez mais essa noite. Muito obrigado por fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, através da tua palavra, Deus. Aqueles que abriram o seu coração e se dispuseram a ouvir a sua palavra, que o Senhor abençoe esses, e aqueles que resistiram, que sejam quebrados de uma só vez, sem que haja cura, segundo a tua palavra, também assim o diz. Pai amado, abençoa a semana de cada um, abençoa a vida de cada um, a família de cada um, Senhor. Ajuda os seus servos, as suas servas, meu Pai amado, nas tomar as decisões sobre a sua existência, meu Pai, na sua vida cotidiana, meu Deus, e que o coração dele e dela, Senhor, venha ser fortalecido em Ti, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, aleluia, venha dar vitórias ao Teu povo, a sua filha, ao seu filho que aqui veio essa noite buscar das Tuas mãos cura, milagres, portas abertas, impossíveis. O Senhor, meu Deus, venha ter feito sobre a sua vida, venha ter feito sobre a família dele e dela, para a glória do Teu santo nome. Que o nosso espírito, nossa alma venha se alegrar em Ti, Senhor, uma vez mais, pelas Suas bênçãos manifestas em nós, pelas Suas bênçãos derramadas, Senhor, sobre as nossas vidas, ainda que com os nossos olhos carnais nós não conseguimos ver, meu Deus, mas que o Teu poder, meu Pai, venha ser revelado, venha ser manifesto sobre a vida de cada um, que a Tua bênção, meu Pai, venha estar sobre cada um de nós, em nome de Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós hoje e sempre. Digamos todos amém. Despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vão em paz e que o Senhor vos abençoe.